Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que possa estarmos alcançando vidas. Sueli, fale um pouquinho. Então, o nosso convidado fale um pouquinho dele, daí você pode Isso. chamar. Hoje nós estamos aí com o pastor Leandro Tarrataca, casado, pai, avô, teólogo, pastor, como já mencionei, professor, escritor. E eu percebi lá no Instagram que ele colocou uma frase muito legal. Coloco a teologia bíblica em nosso dia a dia. Fé, família e finanças. Amém. Esqueci de mais alguma coisa, pastor? Não, foi muito generosa a sua apresentação. Muito obrigado pela gentileza. Pastor, é uma grande alegria, conforme já mencionei, mas quero deixar aqui em público a sua participação. Quero estar mandando um abraço para a sua esposa Júlia, agradecendo aí de estar cedendo também o pastor, que eu sei que esse horário é horário de nós já estarmos no aconchego do nosso lar, e o pastor está aí gentilmente nos aguardando, houve o nosso atraso, e quero estar pedindo novamente perdão, desculpa aí pelo atraso, mas eu creio que será uma conversa agradável, edificante, que vai abençoar a vida. Eu gostaria que o senhor cumprimentasse nossos internautas, falasse com eles. Bom, em primeiro lugar, Licimara, eu quero agradecer pelo honroso convite que você me estendeu, agradecer a Sueli, a Noemi, agradecer a todas as pessoas que acompanham esse programa. Eu desejo que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos, e a nossa oração em espírito para que seja um tempo bom e edificante para todos. Amém. Eu sempre faço uma pequena introduçãozinha, pastor, e depois a gente começa fazendo perguntinhas. A gente joga o nosso convidado na berlinda aqui. Mas nunca é nada que vocês não saibam responder. Antes de entrar na introdução, eu quero estar fazendo menção a respeito que hoje o Senhor Jesus recolheu aí uma preciosa flor do jardim, o pastor David Young, um pastor ali da Coreia do Sul, um mestre que foi muito relevante ali para o país, e não, por que não dizer para o mundo? E lançar uma pergunta, né? Se você não conhece o pastor David Young, dá uma busca aí pela internet e veja o quão lindo foi o trabalho desse homem, e a gente possa trazer para a nossa vida, refletir um pouquinho, né? O quanto eu estou fazendo de ser relevante para o reino. Ele fez 85 anos e fez aí a diferença no país e no mundo, que a gente possa seguir exemplos de homens como o David Young. E agora sim, gostaria de estar falando um pouquinho. Hoje a minha introdução vai ser uma introdução retórica. Eu quero lançar várias perguntas para os nossos internautas, e perguntas retóricas, que são aqueles tipos de pergunta que não é para você responder aqui para a nossa estagiária, para a Noemi, não é para você responder para o nosso pastor convidado, Leandro Tarrataca, e muito menos para mim. São perguntas que te levem a refletir, que te levem, por que não, a dizer, a pensar. E uma das perguntas eu quero começar perguntando, para você, internauta, o que é oração? Em que situações você ora? Suas orações contêm o quê? Súplicas, gratidão, intercessão? Você pede dinheiro nas suas orações? Ou você tem uma oração de fé? Ou você apenas faz da sua oração cumprir um protocolo, uma obrigação? Ou ainda pior, as suas orações são orações imprecatórias. Você não sabe o que é isso? Pode ser que no decorrer do programa você venha a saber. Ou fica a dica de você procurar em algum dos salmos, lá vai te ensinar também. Lanço um para você, o Salmo 55. E é nesse clima de perguntas que eu quero começar falando com o pastor Leandro. Pastor Leandro, o que é oração? Realmente é falar com Deus? Bom, quando nós vamos para a Escritura Sagrada e vemos como Deus nos criou na origem de todas as coisas, no livro de Gênesis, nós vemos que os seres humanos foram criados para terem comunhão com Deus. Uma das expressões mais lindas que encontramos
No livro de Gênesis é o fato de que Deus, na viração do dia, se encontrava com o primeiro casal, a primeira estirpe humana ali, e conversava com eles. E depois do pecado, essa ruptura que surgiu na relação entre Deus e a humanidade, Deus ainda assim, nós costumamos dizer que quando o primeiro casal foi expulso do Jardim do Éden, Deus saiu com eles. Porque toda a história do Antigo Testamento nos mostra isso, o Senhor os acompanhando. E graciosamente, Deus nos abriu uma oportunidade para mantermos nosso contato e a nossa comunhão com Ele. E esse contato e comunhão se dá por meio da oração, que é um bate-papo, é uma conversa com Deus. Então podemos realmente entender que oração é falar com Deus. Para aquele que é... Sim, sem dúvida alguma. Ah, ok. Pode ir. Então, nós sabemos muito bem que Deus, ele conhece e sabe de todas as coisas, inclusive do futuro, porque ele que tem tudo planejado. E tudo está nas mãos do Senhor. Se tudo está nas mãos dele, ele é onisciente, ele é onipotente, por que devemos orar? Essa é uma ótima pergunta que, obviamente, explora alguns dilemas e desafios teológicos que nós temos. Mas antes de entrar em algumas especulações teológicas, nós podemos pensar que, primeiro, a oração não é uma fórmula mágica, uma varinha de condão pela qual nós obtemos benefícios. Essa não é a principal função da oração. A oração é em si mesma um serviço a Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós temos aquela história de uma viúva que servia no templo. E a Bíblia diz ali no capítulo 2 que ela servia por meio das suas orações. É bastante significativo lembrar que a palavra utilizada, traduzida na maioria das traduções por servir, latrios, que é a ideia de liturgia. Ela prestava um serviço litúrgico a Deus por meio das suas orações. Então, uma das razões por que nós oramos não é apenas porque nós queremos obter algo, queremos mudar a circunstância, mas porque nós queremos servir a Deus. A oração é ainda um imperativo bíblico para aliviar a alma, o coração, das nossas ansiedades, das nossas angústias. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele deixa muito claro que nós não deveríamos viver ansiosos por coisa alguma, mas deveríamos apresentar diante de Deus as nossas necessidades por meio da oração. Então, nem sempre é para mudar as circunstâncias, às vezes é para mudar o coração, é para tirar a ansiedade, para tirar o medo do amanhã, as incertezas que vêm pelo caminho. E nós oramos também porque Jesus, Deus em carne, deixou um exemplo objetivo de oração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vemos que Jesus se levantava ainda de madrugada para se dedicar à oração. E ainda que a igreja primitiva, e nós temos vários e vários versículos que mostram como eles se dedicavam à oração. Então, do ponto de vista textual, do ponto de vista bíblico, nós temos tantas razões para mantermos a vida de oração, que mesmo considerando esses aspectos teológicos dos atributos de Deus, nenhum deles seria impedimento para vivermos essa dedicação, essa disciplina espiritual que é orar. Agora, especificamente no campo da teologia, existem várias escolas de pensamento sobre esses atributos de Deus. E uma, por exemplo, que tem se tornado cada vez mais destacada no meio acadêmico teológico, é um modelo chamado molinista, proposto pelo teólogo William Lane Craig. Ele propõe o seguinte: Deus não só sabe o que será, Deus sabe o que seria. Então Deus sabe o que seria se eu me dedicar à oração. E essa é a chave desse mistério que existe por trás da soberania, da sabedoria, do conhecimento exaustivo de Deus. Acho que foi Billy Graham, pelo menos tem sido atribuído a ele esse pensamento, que o céu, existem várias bênçãos guardadas que as pessoas não retiraram, porque na sabedoria e soberania Deus decretou disponibilizá-las única e exclusivamente por meio da oração. É como se, através da oração, nós podemos alcançar o coração de Deus
e Deus derrama ainda mais a sua graça sobre a vida dos seus filhos, pastor? Não resta a menor dúvida de que a oração comunica várias coisas, dentre elas a experiência de graça, de misericórdia. Mas, por exemplo, há algumas passagens que são bastante sugestivas. Eu posso citar uma no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, há um incidente muito interessante. Davi, juntamente com seus guerreiros, ele libertou os habitantes da cidade de Keila. E ele ouve a história de que Saul está vindo perseguir a ele e aos seus companheiros. Então Davi busca o Senhor em oração e faz uma pergunta. Pergunta o seguinte: se eu ficar aqui, Saul vem? E a resposta do Senhor é: sim, Saul vem. A segunda pergunta de Davi é: e os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor diz: sim, eles te entregarão. Veja, Davi vai embora. Então aquele cenário hipotético do que poderia ser não se concretizou quando Davi orou, recebeu de Deus uma direção e seguiu um caminho diferente. Tivesse Davi permanecido ali, aquilo teria acontecido exatamente diante daquela primeira configuração. Porque Deus não só sabe o que será, mas Deus também sabe o que seria. Como Davi se dedicou à oração, apareceu uma provisão especial naquele episódio em particular. Mas sem dúvida alguma, independente da escola de pensamento teológico, todos os cristãos concordam que a oração tem um valor imenso para que nós desfrutemos da graça, da misericórdia e dessa consciência da presença de Deus. Adorei isso, vou levar para a minha vida. Deus sabe o que será e o que seria. Amei isso. E o senhor fez a menção a respeito que Davi orou. E em nossos dias, pastor, quem pode orar? E o que podemos pedir nessas orações? Vale pedir para ganhar na Mega Sena, pastor? É uma boa pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, quem pode orar? Quando nós vamos para a Escritura, o convite para a oração é um convite universal. Quando nos Salmos nós lemos, por exemplo, ser que respira, louve ao Senhor, a ideia de louvar, nós sempre tomamos a palavra louvar como cantar. Na verdade, não necessariamente. Por exemplo, no campo da angelologia, há uma discussão entre os estudiosos se os anjos cantam, porque os verbos são traduzidos, na verdade, como os anjos declamam. E se louvar, literalmente, significa bendizer a Deus. E o convite é um convite universal. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou, em outras palavras, ore ao Senhor. Nós temos exemplos ainda na Bíblia de pessoas... Então a oração ela é democrática? Veja, Deus é um Deus tão generoso, tão gracioso, que faz vir a chuva sobre justos e sobre os injustos. A revelação natural de Deus, ela não vem só para aqueles de tradição judaico-cristã. Deus, ele se revela por meio da revelação natural em todos os cantos do mundo. O Salmo 19 fala desse grande evangelista cósmico que é o céu. Quer dizer, as pessoas veem as noites estreladas e sabem que há um Criador por trás de tudo isso. E da mesma maneira, é um convite sempre para oração, para darem graças a Deus. É a razão por que Paulo mais tarde diz aos Romanos no capítulo 1 que os homens que desprezam a revelação natural, eles são indesculpáveis, porque Deus se fez conhecer a eles. Então a oração é um ato generoso, gracioso de Deus universalmente oferecida. E nós temos exemplos de pessoas, um caso que nós podemos pensar do livro de Atos é do centurião Cornélio, que era um romano, não era um judeu, não fazia parte da Igreja de Cristo, mas era provavelmente um simpatizante do judaísmo e que oferecia como as pessoas costumam dizer, a sua caridade, as suas esmolas para os pobres e fazia suas orações e chegou até Deus aqui. E por essa razão, Deus inclusive desperta Pedro para que pregue com maior clareza o evangelho para ele.
A segunda pergunta é: o que eu posso pedir na oração? Muito bem. Na carta de Paulo aos Filipenses, como Paulo coloca... Perdão, essa eu já estou cometendo, o que não é para ser ansiosa. Eu já estou bem ansiosa pela resposta. O que eu vou poder pedir nas orações? Quem sabe eu aprendi errado até o dia de hoje, né? Mas aí o senhor também já disse que não existe nada mágico, né? Já estou lembrando aqui dos ensinos do começo. Então, mas vamos lá. Isso, exatamente. É importante lembrar que a oração não é uma vara de condão, não é uma fórmula mágica, ela tem o objetivo de servir a Deus, ela é um imperativo para retirar do meu coração a minha ansiedade. E nesse ponto, o que diz Paulo sobre especificamente essa questão da nossa ansiedade, da nossa angústia interior? O apóstolo diz assim que nós deveríamos apresentar tudo isso diante de Deus. O que eu posso pedir e apresentar? Bom, tudo aquilo que pode estar me causando ansiedade e apreensão. A pergunta, o exemplo que você colocou especificamente sobre a Mega Sena, nós podemos pensar o seguinte: para que melhor nos norteemos sobre a vontade de Deus, porque Deus não vai nos dar algo que nos faça mal, Deus não vai dar algo que seja contrário à sua vontade. Nós precisamos de ideia, pelo menos panorâmica, da revelação geral de Deus, conforme apresentada na Escritura. Se a natureza é a revelação natural, a Bíblia é a revelação especial de Deus, onde eu conheço melhor o coração de Deus. E uma das coisas que nós sabemos da Escritura, eu tive a alegria de escrever um livro chamado Como Vencer a Crise Financeira. E quando nós estudamos ali, nós vemos que o caminho que Deus utiliza para abençoar as pessoas financeiramente não é por meio do não esforço ou da sorte apenas. Deus usa o trabalho, a criatividade, o talento. Portanto, embora não haja nenhum problema de que eu diga: ai, Senhor, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, e como você disse, não é o expediente que nós encontramos na Escritura que Deus utiliza para tornar uma pessoa economicamente bem-sucedida. Esse seria um outro caminho que é estranho à revelação especial de Deus, que é a Escritura. Então, embora eu possa até fazer esse pedido, Deus não tem a menor obrigação de honrar um pedido que não esteja em harmonia com a sua palavra. Amém, pastor. A gente gosta de lançar assim em tom um pouco em brincadeira, para se falar de assunto sério, porque eu penso que nós temos mais facilidade para absorver, né? E o mundo já anda tão pesado, tantas coisas tão carregadas, né? Então a gente lança às vezes algumas perguntas nesse tom mais de brincadeira, mas não desprezando a seriedade do assunto. É verdade. E aí o senhor estava comentando assim, em relação, quanto mais você ora com o Pai, e essa relação de orar, de falar com o Pai, de falar com Deus, traz um relacionamento. E quando a gente fala nessa questão de relacionamento, de orar, não tem como a gente fugir daquela preciosa oração da qual o Senhor Jesus nos ensinou, a nós, né? A palavra de Deus nos ensinou, mas ele ensinou em si para os discípulos, que é a oração do Pai Nosso. Como que nós, né, devemos... E qual que é o propósito desta oração, de Jesus ter ensinado esta oração para os discípulos? É para a gente estar repetindo isso? Ok. Então, nós sabemos o seguinte: nas tradições rabínicas, os rabinos costumavam ensinar aos seus discípulos algumas orações, ou melhor, modelos de oração. E a maioria dos estudiosos e pessoas piedosas que se debruçam sobre o Evangelho reconhecem que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração oferecida por Jesus. E não necessariamente algo que nós deveríamos repetir. Seria uma contrariedade, uma vez que no mesmo contexto, Jesus ele nos exorta a não nos dedicarmos a vãs repetições.
como aqueles que vivem num ambiente pagão. Porque a ideia no paganismo, nós temos exemplo no Antigo Testamento, temos exemplo no livro de Atos, por exemplo, as pessoas, os sacerdotes clamando a Baal, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, para que Baal respondesse. Ele não responde, porque Baal não é um deus. E no livro de Atos, eles clamam a Diana dos Efésios, e clamam Diana dos Efésios, e clamam por horas e horas e horas, e ela não responde, porque Diana não é de verdade uma divindade, é uma projeção imaginária das deformações do coração humano. Agora, veja só, a oração do Pai Nosso, ela nos dá um parâmetro, um modelo. Primeiro, a universalidade do Pai Celestial. É Pai Nosso, não é Pai meu. Nos dá a ideia de que Deus é altíssimo, é o Pai Nosso que está nos céus. É um Pai que é extraordinário, porque a palavra Kadesh no Antigo Testamento, Agios no Novo Testamento, para santo, santificar, carrega a ideia de algo extraordinário. A Bíblia, vocês lembram, as Bíblias mais antigas carregavam na capa o subtítulo Bíblia Sagrada, ou Biblioteca Santa, Biblioteca Extraordinária. Então, o Pai a quem nós buscamos em oração, ele é extraordinário. Ele é fora do comum. E assim a oração do Pai Nosso vai nos dando um modelo para entendermos como é o nosso Pai Celestial. Uma pergunta que surge disso, então se ela é um modelo, quer dizer que eu nunca posso orar em repetição a oração do Pai Nosso? Pode. Desde que eu considere o sentido das palavras. Desde que eu não use aquelas palavras com sentido sem nenhum significado, como algo vazio, meramente repetitivo, sem nenhum propósito, sem nenhuma relação com o que eu estou dizendo ali. Aliás, é uma prática conhecida na história da igreja por muitos cristãos, chama-se Lectio Divina, que é você usar o texto da Escritura como fonte da sua oração. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi isso. A Lecimara, talvez, você, a Sueli, o Noemi, quando você está tão tenso, com dificuldade até de concentração para orar, e você apanha um salmo e lê aquele salmo como se fosse a sua própria oração. Então o nome disso é Lectio Divina, que era uma tradição antiga. O Pai Nosso pode ser lido e orado da mesma maneira, mas ele não foi concebido para ser uma vã repetição, sem se dar a devida atenção às palavras que foram consignadas ali pelos evangelistas. Então podemos usá-lo para amaciar a comunicação, né? Estamos dias atribulados, difícil de entrar aí no Skype, nos Zooms espirituais, e aí a gente começa amolecendo o coração, principalmente para aqueles assim que têm uma dificuldade de entoar algum louvor, né? Aí vai suavizando, né, pastor? Assim como também pode ser qualquer um outro salmo. É isso? Sim, okay. Exatamente. E, pastor, eu gostaria... E que a função principal é de nos dar um modelo, né? Um modelo geral de como funciona a nossa oração, nossa dependência. Falamos um pouquinho de ansiedade, que foi o elemento que Paulo trata. A oração do Pai Nosso também. É o pão nosso de cada dia. Não é do mês que vem, do outro... calma. Cada dia Deus nos dará o nosso pão. É de novo um antídoto contra a nossa ansiedade. O pão nosso de cada dia para nos trabalhar bastante no nosso coração a nossa ganância, né? Porque hoje em dia estamos querendo cada vez mais acumular, as dispensas maiores, acumular mais e mais, e talvez às vezes até deixando de pensar no nosso próximo. E eu gosto muito dessa parte, é o pão nosso de cada dia. Tudo bem que às vezes a gente gosta de uma mortadelinha no meio, um queijo com presunto, né? Mas também não precisa guardar tanto pão para amanhã que fica duro e não vai ser gostoso, né? E aí, já a Lecimara falando nisso, já nos remete lá no deserto, né? Que ele colocava o maná do dia. Todo dia o Senhor providenciava. Então, quando a gente enche a despensa, não que seja errado encher a despensa, mas quando a gente enche muito a nossa despensa, é meio que a gente esquece que o Senhor vai prover, né?
E aí hoje eu tenho dinheiro, eu tenho meu cartão de crédito, eu vou lá no supermercado, eu encho mesmo porque vai vir a greve dos caminhoneiros, vai vir isso, vai vir aquilo, então deixa eu me preparar, né? E esquecemos de que o Senhor vai prover, né? Geralmente acaba sendo dessa forma. Pastor, uma curiosidade aqui, não sei se é dos internautas, mas da apresentadora. Na xícara aí, é chá ou é café? Na sua, pastor. Aqui? É? Ou é água mesmo? Aqui eu tomo mais café. Então seja Então, bem-vindo, dos feliz. nossos. Porque eu estou quase colocando aqui um teste, se a pessoa não Muito tomar café. bem, é isso ainda aí. é forte. E na elegância, né? Aqui é coado mesmo, mas é sempre fresquinho. Faço na hora aqui, um pouquinho antes do programa. É o tradicional, é o café de bule. Ótimo, muito bom. Mas é muito bom também. Eu gosto de café coado, filtrado, delicioso. Pastor, os muçulmanos oram, né, ou rezam 5 vezes por dia, os judeus 3. Na época que eu era criança, eu sou, né, graças a Deus, eu nasci num lar cristão, meus pais eram crentes, meus avós, a gente era chamado de crente. Hoje em dia se fala evangélicos, né? O crente está meio desatualizado, né? Não está muito moderno o crente. Mas eu sou da época do crente, tá? E o crente, tem uma regra para o crente? Quantas vezes o crente ou o evangélico deve orar, pastor? Quando nós olhamos no livro de Atos, nós temos a impressão de que a igreja primitiva seguia as tradições judaicas. A gente tem a impressão ali de que eles seguiam mais ou menos esse modelo de orar pela manhã, horário de meio-dia, mais ou menos, e no final do dia. Mas nós não podemos esquecer que o livro de Atos, ele é descritivo e não prescritivo. Quando eu vou para os textos prescritivos da Escritura, eu não tenho uma norma desse calibre de 2, 3, 4, 5 vezes. O que nós temos é que nós devemos orar sem cessar. Então tá mais apertado, eu tive uma experiência. Crente, então, né? Pode ser que sim, mas para a gente, eu acho que se nós entendemos a oração como algo que está tão ligado com a nossa nova natureza, que é quase como que respirar. Você vai perceber que o tempo todo você está ali conectado com o Pai Celestial, pelo menos informalmente. Me permita um exemplo. Eu ia te perguntar se vale esse viagem... tipo de oração, se tem que orar só de joelho, de preferência no milho. Brincadeira, no milho não. Não, no milho acho que não, né? Passa a ser castigo, né? Exatamente. Não se deve... Aliás, é bom lembrar os pais, nunca transformar a oração, a leitura da Bíblia numa forma de castigo para os filhos, né? Jamais. Uma vez eu recebi um convite muito inusitado de um amigo que morava lá, aliás, mora ainda na região de Boston. Ele me convidou para fazer uma pequena viagem num avião que ele tinha. E nós fizemos uma viagem muito agradável na região ali de Dartmouth, uma turma muito bacana que me recebeu, tem um carinho enorme. Se estiverem assistindo, fica meu abraço para eles. O nosso abraço também, um amigo chique desse. Com certeza. E nós usávamos assim os fones o tempo todo. E a comunicação com a torre é constante enquanto se voa. O tempo inteiro tem ali uma comunicação. A oração, para nós, é assim. Nós estamos em contato constante de oração com o Pai Celestial. O que não quer dizer que não seja oportuno separarmos alguns momentos do dia para a solitude. A solitude é muito boa, que alguns preferem pela manhã,
outros preferem à tarde, outros fazem à noite. Eu, como gosto de dormir cedo, prefiro fazer pela manhã meu momento de estudo, né? Então eu faço as minhas leituras, as minhas orações, mas ao longo do dia eu estou ali com a torre de comando ligado o tempo inteiro em oração. E eu creio que o modelo que nós encontramos nas prescrições bíblicas, especialmente nas epístolas, segue esse padrão. Mas não descarta momentos de solitude, como, por exemplo, quando Jesus diz, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto, te recompensa em secreto. Mas nós não temos nenhum tipo de normatização. A nossa maior lei é a lei do amor. Nós amamos o nosso Deus de tal maneira que nós queremos estar conversando com Ele o dia inteiro, e quando tem uma chance de estar sozinho com Ele, a gente puxa a cadeira para sentar com Ele e conversar mais com o Pai que nós amamos. Cristo nos comprou, né, pastor? Nós não temos nada por obrigação, né? Somos livres, né, através do sacrifício de Jesus. E a Noemi quer fazer pergunta, pastor. Só que as perguntinhas da Noemi normalmente são as perguntas dos internautas. Olha ela aqui. Opa. Ela está quase me cutucando aqui do lado. Hoje eu não vou entrar, hoje eu não vou entrar. Todo seu. Eu tava quase falando para a Lê desligar o microfone delas. Brincadeira. Mas as perguntas dos internautas chegaram cedo. Eles estão conversando bastante hoje. Inclusive, o senhor já até respondeu uma, que foi a do Luiz Fábio, que ele mandou lá pelo Facebook, pelo YouTube, que era sobre a memorização da palavra de Deus. Aí ele pedia para você falar um pouco sobre utilizar as passagens bíblicas para as reivindicações das orações. Mas já foi respondido. Que bom. Também temos a pergunta aqui da Elisângela Ramalheiro. A condição da pessoa interfere em Deus responder? E ainda da Elis, que ela mandou agora há pouco. Orar de joelhos no quarto ou no ônibus faz diferença? De joelho no ônibus vai cair. Principalmente se o motorista der uma freada. Ou vou chamar ela de louca, né? Não é pra minha pergunta, mas eu tô dando aqui a minha opiniãozinha, minha humilde opinião. E vocês entenderam errado ainda. Orar de joelhos no quarto ou no ônibus. Desculpa, Noemi. Se faz diferença, pastor? E a condição da pessoa interfere em Deus responder? Vamos nessas duas primeiras, depois faz mais, né? Depois eu faço o restante. Então, por favor, pastor. Tá. Eu vou começar de trás para frente. Vamos começar com essa questão da posição, né? De orar fisicamente. Joelho. É evidente que nós encontramos na Bíblia descrições da pessoa fisicamente expressando a sua oração, que é quando se ajoelha, quando se prostra. Uma palavra que é traduzida, a pessoa se ajoelha, mas não há nada no coração dele que realmente esteja sendo simbolizado por aquele ato, é simplesmente uma atitude sem qualquer valor espiritual. Uma oração que Deus respondeu na Bíblia de maneira extraordinária é a oração de Jonas. E Jonas estava no ventre do grande peixe. Bom, certamente não estava prostrado, talvez de ponta cabeça. Eu não faço a menor ideia em que posição Jonas estava. Mas Deus respondeu a oração de Jonas. O Senhor respondeu a oração dele. Então, a questão-chave não é primeiramente a forma das coisas, mas a essência delas. Então, se a pessoa estiver no ônibus, mas com o coração profundamente sensibilizado e consciente da sua pequenez diante de Deus, vale tanto quanto aquele que está prostrado no quarto, cujo o sentimento é o mesmo. E se alguém estiver simplesmente prostrado sem significado algum, sem nenhum símbolo real daquilo que está no coração, também não há nenhum valor. Então, em última análise, não é a forma que faz diferença, é a essência que faz diferença. A outra questão que foi levantada é sobre a condição da pessoa. Eu não entendi muito bem. A Noemi me ajuda aí, Noemi? O que seria exatamente essa questão? A
condição da... Elisângela, a pergunta é sua. Mas eu acredito que seja a condição de vida, de vida da pessoa. Eu acredito também, pastor. Se a pessoa está em uma vida sem compromisso com Deus, na nossa linguagem cristã, né? Uma vida sem compromisso com Deus seria uma vida em pecado. Vale orar também? Veja, vale sempre orar, sempre orar. Mesmo a pessoa que está vivendo em pecado, ela deve buscar a Deus, ela deve abrir o coração. A melhor oração que ela poderia fazer seria uma oração de confissão. A primeira carta de João nos fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ali é um convite para que o pecador seja penitente, que ele ore, para que ele fale com Deus. Um outro exemplo fascinante que nós temos é a história que Jesus conta e que faz uma provocação aos religiosos dos seus dias. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era um religioso que olhava para o céu e orava para si mesmo, ele nem falava com Deus. Graças te dou porque eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo de tudo. E Jesus dizia que o outro se sentia tão miserável que, prostrado, nem olhava para o céu, batia no peito e dizia: miserável. E Jesus faz o que os americanos, um twist, uma reviravolta na história, ao dizer qual deles desse justificado diante de Deus, aquele que era pecador. E aproveitando, como o senhor falou aí, para aquelas pessoas, os nossos internautas, porque nós temos pessoas que também não são cristãs. Então, para o internauta que ele não professa a nossa mesma fé, eu chamo carinhosamente dos simpatizantes do Evangelho. Isso, mas ele é simpatizante da fé cristã. Existe alguma maneira diferente que ele deva orar? Como que ele deve orar? Acho que não tem o hábito de orar, né, pastor? Vai começar a orar, o que tem que conter nessas orações? Para quem está começando, né? Já sai orando uns 2, 3 horas por dia? Toda jornada de comunicação, quando olhamos para o mundo natural, ela se dá gradativamente, né? Nenhuma criança já começa fazendo discursos, começa aprendendo algumas palavras básicas. E nós que somos pais, queremos que a primeira coisa que a criança aprenda é chamar de pai, de mãe, que são aqueles vínculos mais profundos de relação fraternal, amorosa. E me parece que é um bom paralelo para as pessoas que querem começar a se aproximar de Deus. E saber que, de acordo com o testemunho do apóstolo João, todos aqueles que recebem a Jesus, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira oração que ele pode fazer é dizer: olha, eu quero Jesus na minha vida, eu quero te conhecer como Pai. E o Pai vai se encarregar de se revelando cada vez mais. Na teologia nós sabemos o seguinte: Deus é tão imanente, né, e transcendente, Deus é tão grande, tão imenso, que se não fosse a imanência dele, se ele não se revelasse, nenhum de nós jamais o conheceria. Portanto, essa pessoa que, como você disse, Lessimara, é simpatizante do Evangelho, é simpatizante de Jesus, gosta do que já ouviu falar de Jesus, a primeira oração que ela pode fazer é essa: Pai, eu quero receber Jesus como meu Salvador. E fazendo isso, ela começa a relação com o Pai. E ele vai cada vez mais se revelar a ela. E é lindo demais, né, pastor? Pode falar. Eu fico pensando, eu sempre costumo dizer quando eu estou dando aula para as minhas crianças, é que orar é igual a gente tem o nosso amiguinho lá na escola. Quando chega, você quer contar, né, as coisas que aconteceu, o presente que você ganhou, ou às vezes a gente conta só o presente, a alegria, mas quando a mamãe ficou brava, xingou, ou ele bateu, ou ele ficou de castigo, aí isso a gente não quer contar, a gente só quer contar as alegrias. E aí eu costumo dizer que geralmente é assim com o nosso Pai. Como assim a gente tem o nosso amigo que a gente quer contar tudo,
a gente deve também nos chegarmos ao Senhor e contar tudo para Ele. Se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está querendo algum presente, não que o Senhor vá dar, porque Ele também pode dizer não para algumas coisas, né? Então eu vejo assim, esse relacionamento de nós com o pai é a mesma coisa daquele melhor amigo que nós temos. Precisamos nos relacionar, precisamos conversar e contar tudo para o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nosso Pai, que nos criou, né? Que nos formou ali. Noemi. É uma boa analogia, muito boa. Noemi, tem mais perguntinhas do nosso internauta? Você disse que tem bastante, né? Mas mais duas só, porque não podemos explorar o pastor, porque senão ele não vai querer voltar. Já atrasamos. Se a gente explorar ele, aí ele nunca mais volta mesmo. Então, mais duas, Noemi. Então, tem uma pergunta aqui, que é da Anne, que ela diz assim: quando Deus nos dá sonhos reveladores sobre livramento ou algo do tipo, e nos desperta para orar, esse despertar para a oração é mais para livramento ou para edificação pessoal? Bom, essa é uma pergunta que descreve experiências individuais e não experiências gerais, normativas, né? Por exemplo, no livro de Atos, daí o nome do livro, né? Atos, porque o Lucas vai registrando episódios da história da igreja primitiva, de personagens que tiveram ali algum destaque. Ele descreve a experiência dessas pessoas como experiências particulares de cada uma delas. Paulo, a conversão de Paulo se deu de uma maneira muito específica. Uma estrada, uma luz, ele cai por terra, ele ouve uma voz, mas em nenhum momento é normatizada a experiência de Paulo como um padrão de conversão para todas as pessoas. As pessoas se convertem de maneiras diferentes, as pessoas têm experiências diferentes. Então não é muito prudente, mas como regra geral para todas as pessoas. Então o que eu diria é, se alguém teve alguma experiência, parte de realidade dramática, Voltou. Deu uma... tinha Mas deu para ouvir a resposta? Deu sim, pastor. Tá. Tinha um jogador de futebol chamado Dadá Maravilha. E ele dizia assim, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Então nós poderíamos dizer que não existe oração feia. Feio é não orar. Nós, assim, assembleianos, né, os pentecostais, temos às vezes a impressão que a oração tem que estar vindo carregada depois de um outro irmão, vindo junto, nos glória a Deus, mas Deus também trabalha só nas nossas conversas com Ele mesmo, né? Às vezes é necessário a gente se esvaziar um pouco desses conceitos que a gente tem da oração em igreja, onde há uma manifestação diferenciada. E tem mais perguntas. Então vai lá, Noemi. Mais uma. Desculpa. Sim. Mas sabe, Lecimara, é legal esse ponto que você levantou, muito oportuno, porque também não, embora seja verdade, eu esteja enfatizando esse valor das orações individuais, você tem total razão que o Novo Testamento também demonstra e enfatiza a importância das orações congregacionais e coletivas, os irmãos estarem juntos, orando juntos ali. E isso é uma bênção, é um privilégio que nós temos, que também não devemos abrir mão deles. Tá certo. Vai, mais uma, Noemi? Perdeu? Achou? Achei. Tem mais perguntas aqui. A pergunta da Rebeca Farias. Ela mandou assim: em relação a vestimentas, minha irmã mais velha, sempre que ela acorda, ela só ora enrolada no lençol. Diz que é em respeito a Deus. E também tem uma outra, que é da Fernandina. Você tá me enrolando. Você já está fazendo Já estou aproveitando fazer todas. Pergunta combo, isso. A irmã Fernandina perguntou se podemos orar em pensamento.
Pronto, são as duas. Por enquanto. Uhum. Bom, vamos lá. Não temos, é claro, se nós estamos falando de uma atividade de oração que seja litúrgica, quando a gente diz litúrgica, nós estamos falando de ambiente de igreja, então existem alguns códigos de costume, de bons costumes e de vestimentas que devem ser respeitados naquele ambiente. E esses códigos mudam de cultura para cultura, de ambiente para ambiente, e devem sempre ser respeitados como um símbolo de nossa reverência a Deus, no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, e aí há várias situações, podemos até citar algumas, mas talvez eu vá me estender, que inclusive aparecem nas Escrituras e que são excetivas, quer dizer, são exceções, que em uma igreja no Novo Testamento era aplicado daquela maneira, na outra igreja não há referência nenhuma, porque nós temos tudo ali na nossa Bíblia, mas nos dias do Novo Testamento não era assim. Uma igreja recebeu uma carta, outra recebeu outra carta, e parece que algumas questões eram peculiares de determinadas regiões. Então, quando nós falamos de código de vestimenta, na nossa expressão de fé, está normalmente associado aos ajuntamentos públicos em contextos culturais específicos. Para nós, nós podemos orar tomando banho, não tem nenhum problema, Deus vai receber a nossa oração. Era essa pergunta que eu ia estar fazendo, cortando o irmão. Era essa pergunta exatamente que eu ia estar fazendo, porque se nós devemos orar o tempo todo, gente, se tem um momento que eu gosto de estar orando é quando eu estou tomando banho, porque ali você está relaxando e ali eu consigo ter uma conexão. Então, aí já no caso eu tenho que estar enrolada num lençol para falar com o Senhor em reverência, então eu não posso orar no banheiro. Né? Então, não tem problema nenhum eu orar tomando banho. E eu não tomo banho enrolada num lençol. Um pastor amigo que logo no início, eu não venho de família evangélica, então eu fui aprendendo tudo, inclusive as tradições, desde o zero, né? E ele dizia o seguinte, ele me ensinava coisas muito simples, porque eu era novinho, ele dizia, Leandro, quando você for tomar banho, você pode orar dizendo alguma coisa assim, Senhor, enquanto eu lavo por fora, o Senhor lava por dentro. Né? Que bonitinho! Bom para falar para a criança. Era uma maneira... Isso, exato. Então, não há nenhum impedimento. Deus nos conhece totalmente, conhece plenamente. Não há nada vergonhoso na nossa nudez diante do Senhor. Pelo contrário, no livro de Gênesis, a comunhão com Deus e com o primeiro casal era tão profunda que estavam nus e não se envergonhavam. É depois da queda que os seres humanos precisam e passam a se esconder um do outro e querem se esconder, inclusive, do próprio Deus. Então, o código de vestimenta na oração tem muito mais a ver com liturgias públicas, não aquela que se faz privadamente nos nossos momentos de solitude. Amém. Tudo respondidinho, Noemi? Posso começar a ir para o final aqui? Eu vou fazer a última pergunta para o pastor. O que você está rindo aí, Noemi? Você está com cara de arte. Com certeza tem mais um monte de perguntas, mas... Tem uma pergunta. Gemidos inexprimíveis. É uma oração? Boa pergunta. Foi a Elisângela Ramalheiro que mandou. Essa é uma referência que está em Romanos, uma referência ao Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há algumas disputas de interpretação do que significa esse texto. O que nós sabemos com clareza no texto ali é que não é uma oração que exatamente nós fazemos, mas que o Espírito faz por nós. E ao fazer uso dessa construção gramatical com sons inexprimíveis, quer dizer que nós não conseguiríamos decodificar aquilo que o Espírito Santo está fazendo durante a intercessão. O contexto ali é que nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Nós estamos sempre limitados. Mas que o Espírito Santo, essa seria a ideia daquela passagem de Romanos, ele decodifica de uma maneira que eu sou incapaz de exprimir em palavras diante de Deus. Amém. Então, só um minutinho, Licimar. Então, quando a gente nos coloca na presença do Senhor, que eu creio que
no mundo da qual nós vivemos, que a gente passa por tantas tempestades, quando você se ajoelha e você não encontra palavras para falar com o Pai, você só chora, essa oração, esse coração quebrantado, o Senhor está recebendo. Sim, porque nós temos inclusive nos Salmos referências de Deus recolher as lágrimas dos seus santos. Nós temos em Apocalipse referências sobre Deus apanhar as lágrimas dos santos. A oração não são apenas palavras. Acho que alguém perguntou, a gente pode orar em pensamento? A gente pode. A oração também pode ser uma expressão das nossas emoções diante de Deus. Seja como for, a bênção que nos tranquiliza, eu diria que tem dois aspectos aí. O Espírito Santo que entra num processo de decodificação da nossa oração, então eu posso ficar tranquilo. O Espírito Santo está ali, tá me ajudando nesse processo de oração. E segundo, que em Hebreus, capítulo 4, nós aprendemos que Jesus é o nosso supremo sacerdote, que dioturnamente, 24 horas por dia, todos os dias, ele intercede por nós. Então veja como nós estamos muito bem assistidos durante as nossas orações. Pastor, agora para finalizar, não vou deixar mais a Noemi fazer pergunta e nem a Sueli, só eu agora. Brincadeira, mas é para finalizar. Tá bom. Eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito de como temos a certeza que a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus e que Deus vai responder, está ouvindo as nossas orações. E eu aprendi com a Noemi, vai ser uma pergunta combo, 2 em 1. Como estamos falando de oração, toda oração normalmente terminamos com o famoso amém. E aí eu queria que o senhor falasse, pode ser rapidamente, para nós, por que terminamos as orações com amém? Ai, Noemi já está perguntando aqui o que significa. Mas ele vai falar junto, eu tenho certeza. Sim. Amém. Muito bem. Primeira coisa, todo cristão deveria ter um profundo interesse em se familiarizar com a Escritura. Eu estou, por exemplo, pregando na igreja que pastoreio, todos os domingos, um livro inteiro da Bíblia. Uma pregação panorâmica de cada livro da Bíblia. Então, já estou agora chegando no livro de Zacarias, prego agora no próximo domingo. E vamos fazendo isso a cada domingo. O objetivo é ajudar os irmãos a terem uma visão panorâmica da Escritura, do que é a vontade de Deus expressa ali. E nós vamos fazer isso livro por livro até chegar no Apocalipse. Depois que as pessoas estão familiarizadas, tem uma visão geral da Escritura, então é hora de descer ali, desce do helicóptero, da visita panorâmica, e agora vai caminhando, vai conhecendo, vai andando pelos bosques, pelas árvores, vai entendendo melhor. Quanto mais conhecemos da Escritura Sagrada, as nossas orações estarão mais alinhadas com a vontade de Deus. Porque, via de regra, a maneira como Deus revela a sua vontade, de modo inerrante, é por meio da Escritura Sagrada. E aí, algumas vezes, quando eu estou orando e eu começo a me lembrar de passagens bíblicas, eu falo, eu estou desalinhado com a vontade de Deus nessa oração. Posso dar um exemplo? Eu dirijo vários ministérios, né? A faculdade teológica, acampamento, um projeto social que atende pelo menos 100 crianças, agora caiu um pouquinho do pós-pandemia, mais o trabalho pastoral dirigindo igreja, mais o programa de rádio Verdade Bíblica já há muitos anos, mais os conteúdos que surgiram de publicação de livro, de podcast, tudo isso. Não posso ser romântico. Essas coisas todas precisam de dinheiro. Eu me lembro que uma manhã, muito pressionado por tantos custos envolvidos para viabilizar tantos ministérios, eu estava orando. E na minha oração eu disse assim, Senhor, sem dinheiro eu não consigo fazer nada. Naquele momento, um versículo bíblico saltou à minha mente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo me iluminou aquela passagem. Quando Jesus disse no Evangelho de João,
Sem mim, nada podeis fazer. A passagem não diz sem dinheiro. A passagem diz, sem mim, nada podeis fazer. Naquele momento eu entendi. A minha oração... Pastor, quase que um petelequinho assim do Espírito Santo na orelha, né? Sim. Então, naquele momento eu vi, a minha oração estava desalinhada. E imediatamente eu corrigi a minha oração. Disse, Senhor, me perdoe. Existem várias coisas que realmente eu não posso fazer com recurso financeiro, sem recurso financeiro. Mas para impactar a eternidade, eu não posso fazer sem Jesus. Então, quanto mais eu conheço da Escritura, mais alinhada à vontade de Deus estará a minha oração. Por que terminar com amém, né? Ou porque é nosso costume terminar com amém. Amém é uma palavra que significa assim seja. Ela expressa certeza, ela expressa verdade. Quando nós lemos na nossa Bíblia, em verdade, te digo. No grego é amém, amém, eu te digo. Quer dizer, é certo isso, é uma certeza isso. E como o cristão, ele ora sempre, pelo menos deveria ser assim, confiando, expressando os seus desejos, mas confiando na boa vontade do seu Pai Celestial, como dizem, a gente luta com o se possível, mas a gente vence com seja feita a sua vontade. E por isso a gente termina dizendo amém, que assim seja. Crendo que Deus está concordando com a gente, porque a nossa vontade está alinhada com a vontade dele. É isso? Exatamente. Que assim Amém. seja. Assim seja a sua vontade. Amém. Pastor, eu não tenho, com palavras, eu não tenho como agradecê-lo. Eu fiquei simplesmente maravilhada com a sua postura, o quanto o senhor honrou a sua palavra. Quando eu fiz o contato com o senhor a primeira vez, foi bem nas primeiras semanas do programa. E a gente tem pessoas que temos como referência. Eu gostaria de mencionar aqui que eu tenho como referência, assim como eu tenho do pastor Hernandes Dias Lopes. São dois pastores que eu aprecio muito os ensinamentos, a postura, e ficou o desejo no coração de tê-los participando aqui. E quando o senhor mencionou que seria no segundo semestre, eu vou confessar aqui, já falei para os nossos internautas, mas quero falar para o senhor, que eu achei que foi uma maneira educada do senhor declinar o convite. E eu me enganei, né? Não, o senhor é um homem que honra a sua palavra, e no segundo semestre o contato retornou partindo do senhor. Então eu fiquei maravilhada com esse seu testemunho, honrando a sua palavra em algo tão pequeno, uma conversa de WhatsApp tão informal, mas que o senhor fez questão de estar honrando ali. Então, assim, eu não tenho palavras, me faltaria vocabulário para agradecer a sua boa vontade de servir ao reino e estar abençoando o nosso programa, nossos internautas, nos abençoando com o seu conhecimento. Quero mais uma vez agradecer tanto ao senhor quanto à sua esposa, um abraço para ela, de estar cedendo. O nosso diretor está elogiando o seu estúdio, ficou encantado, achou muito bonito, diz que dá um charme esse violão aí no cantinho. É uma viola, né? Que bom. É um violão de 12 cordas. Ah, que chique. Diz que dá um charme. Mas eu acho que o senhor sabe tocar, né? Próxima vez vou trazer uma sanfona para Teve deixar até aqui. pedido para o senhor tocar aí. E eu gostaria... Eu dou uma arranhada. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e já despedisse dos nossos internautas. A gente ainda fica aqui mais um pouquinho, que fazemos uma rodada de sorte, vamos falar da programação da rádio, mas gostaríamos já de estar despedindo do senhor, para que o senhor possa ter aí uma noite de sono reparador e despertar na quarta-feira bem cedinho aí, e pedir desculpa de atrasar o seu sono. Imagine, eu quero agradecer, muito obrigado pelas suas palavras de encorajamento, é sempre bom receber encorajamento, né? Todos precisamos. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês, agradeço Eli, agradeço Noemi, obrigado Lucimara pelo convite que você estendeu mais uma vez, agradeço aos internautas que acompanharam, para mim, até essa hora da madrugada aqui com a gente,
E fica a minha gratidão por esse tempo bom e que o Senhor nos guarde, o Senhor nos leve nessa jornada breve que temos aqui, de uma maneira que o faça sorrir em aprovação sobre nossas vidas. Muito obrigado. As meninas querem despedir do senhor também. Amém. Quero deixar meu agradecimento também aqui para o senhor e que Deus continue abençoando, e o fato de o senhor ter se disponibilizado, né, para nos abençoar. Eu creio que a oração é também uma forma de orar, de adorar ao Senhor, abençoando outras vidas, né? Porque do que serve as nossas vidas se nós não pudermos abençoarmos outras? Se nós não servimos para servir, a gente não serve para ser servo. Então, deixo aqui a minha gratidão para o Senhor, para toda a família, e que, em nome de Jesus, em breve a gente possa estar, quem sabe, não um dia presencial aqui no nosso meio, aqui conosco. Amém? Que Deus abençoe grandemente, Senhor. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Também quero agradecer, pastor, pela sua presença, né, mesmo que virtualmente, aqui no programa. Tem pedidos já aqui nos comentários para o senhor voltar em outros programas. Também já tem hashtag volta Pastor Leandro Tarrataca. Que gentileza, obrigado. E também já tem comentário que em breve o senhor vai estar aqui num programa de quinta-feira, né? Que é o Conversando em Família, com o pastor Fernando Farias. Se Deus quiser. Amém. É uma assim honra seja, poder... né? Assim seja. É uma honra poder ouvir aqui o senhor no programa. E quero dizer que eu já conhecia também da Rádio BBN, assim como alguns outros aqui no comentário também. E também no Encontro de Casais, que o senhor já participou aqui na igreja, né? Foi uma bênção. E que em breve tenhamos mais. Deus Amém. continue abençoando sua vida. Assim seja. Amém. Assim seja. É isso aí. Então Amém. é isso, pastor. Se quiser despedir também dos nossos internautas, fique à vontade. Meu abraço carinhoso a todos, muito obrigado por nos acompanhar até esse horário, e precisando, estamos na rede social, no Instagram, no Face, no YouTube, só me mandar um recadinho. Fala do lançamento do seu livro. Mas sempre retorno. Fala do lançamento do seu livro. Sim, lançamos o livro Pense e Viva, e graças a Deus foi um livro muito bem sucedido, um livro que eu produzi durante o período mais tenso da pandemia. A ideia era colecionar várias mensagens que pudessem trazer um pouco de esperança e encorajamento às pessoas que estavam sofrendo muito, com dúvidas, questionamentos. E graças a Deus, o livro tem sido muito bem recebido. Nós já tivemos que fazer uma segunda impressão, e a segunda impressão já está praticamente esgotada também. Então, agradeço a Deus, né, por ver esse resultado tão positivo. Amém. Então, mais uma Assim vez, Deus seja. abençoe e até mais, então, pastor. Que assim seja. Deus abençoe. Amém. Amém. Um abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Você